O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Estamos novamente no programa Direitos e Desafios do Mundo Neurodivergente. E hoje eu quero apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, a terapeuta ocupacional Laura. Laura, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e nós queremos muito saber sobre a sua especialidade, sobre o seu trabalho. E nós temos algumas perguntas que nós recebemos durante a semana, então eu vou fazendo as perguntas para a Laura e ela vai esclarecendo para tentar sanar o maior número de perguntas de vocês, tá bom? Antes então de começarmos as perguntas, eu quero que você fale um pouquinho sobre você, Laura. Então, eu me chamo Laura, sou terapeuta ocupacional. Eu me formei na UFTM, na Federal do Triângulo Mineiro. Eu me formei em 2011, então já faz um tempinho que eu tô aí atuando. E fazem 4 anos que eu tô com um consultório aqui em Mococa, já passei já fui concursada, já trabalhei na PAI e hoje eu tô só com consultório. Isso. Então vamos lá agora responder as questões que vocês enviaram através do Instagram, WhatsApp, e vamos tentar extrair o melhor da Laura aqui hoje, né? Bom, Laura, então vamos supor que o meu filho recebeu um diagnóstico de transtorno do espectro autista e ele foi encaminhado para TO. O que é a terapia ocupacional? A terapia ocupacional, a gente vai trabalhar com habilitação e reabilitação das pessoas que têm algum prejuízo, tanto nas atividades de vida diária, quanto nas atividades instrumentais de vida diária. Então, assim, o que é, né, atividade de vida diária? É o que a gente realiza no dia a dia. Então, tomar banho, escovar os dentes, se alimentar. Então, tudo que entra no escopo ali das atividades do que a gente faz no dia a dia mesmo. E as atividades instrumentais da vida diária são um pouco mais complexas. Então, pegar um transporte público, conseguir fazer uma compra no supermercado, se planejar financeiramente. Então, isso entra dentro do escopo da terapia ocupacional. Então, a gente atua trabalhando e melhorando o dia a dia dessas pessoas. Nossa, só muito importante, né? Nossa, essencial. E aí, com quantos anos a criança pode iniciar as intervenções de terapia ocupacional? Olha, então assim, a partir do momento que a família vê algum prejuízo nessa criança, né? Então assim, os marcos do desenvolvimento não tá indo. Então assim, a partir disso a família vai procurar e vai entender se está precisando ou não. Ou mesmo o pediatra encaminha, o neuro vai encaminhar. Então assim, a gente não tem uma idade definida, né? Bebês já podem receber essa terapia. Claro. Independente do diagnóstico, né? Independente do diagnóstico. Tem um atraso, teremos uma terapia. Eu sempre falo, independente do diagnóstico. Se tem atraso, a gente vai Exatamente. Pra terapia. E como que funciona assim o seu trabalho na prática, no dia a dia? O que você faz com essas crianças? Eu sei que é muito assim, individual, né? É muito individual, mas assim, eu acho que o principal, a gente primeiro tem que ter uma avaliação, né? Para entender o que essa criança precisa, quais são as disfunções que ela tem, o que ela apresenta, para a gente conseguir entender. E assim, eu trabalho com a integração sensorial também, que é dentro da terapia ocupacional, e a gente fala muito da motivação intrínseca, né? Então, assim, eu trabalho com brincadeiras e a partir disso a gente vai conseguindo e manejando ali o atendimento para a gente conseguir que essa criança tenha um bom resultado. E é muito importante falar, às vezes eu ouço no consultório as mães falando assim, eu tô levando, ele só tá brincando. Mas são nas brincadeiras que a criança vai desenvolver as habilidades, Sim, né? Isso, a motivação intrínseca é o que a criança gosta. É a partir do que ela gosta que ela vai conseguir se desenvolver, que ela vai conseguir crescer, que ela vai conseguir gerar ali conteúdo para que ela consiga atingir os objetivos. Então, pessoal, não se assustem se os seus filhos estão brincando na terapia. É exatamente o instrumento que elas usam para ele se desenvolver. E como que eu sei se meu filho precisa da terapia ocupacional? Então, eu acho que
é isso, né? Então, assim, tem algum prejuízo no dia a dia, sabe? Essa família está enxergando que essa criança não está indo tão bem. E, assim, geralmente, as famílias me procuram de primeira, sem passar por um médico e tudo mais, se tem um outro filho. Porque, às vezes, assim, o outro... Mas é diferente. Às vezes, assim, tem um de 10 anos que não faz o que o de 4 faz. Sim. E aí começa a entender que tem um prejuízo ali, né, dentro do dia a dia. Certo. A terapia ocupacional é uma dúvida, assim, eu já sei, mas algumas pessoas têm essa dúvida. A terapia ocupacional é um curso superior? É um curso superior. É um curso superior. A gente... então, assim, hoje as faculdades... eu fiz 4 anos de faculdade, hoje tem faculdades que são 5 anos, era integral o curso, então é um curso superior. É um superior e bem pesado, bem né? Puxado, bem puxado, muita coisa para se trabalhar, para se aprender. Se o meu filho tem uma dificuldade de se alimentar e me encaminharem para terapeuta ocupacional, como que é esse trabalho, assim? Dá para você falar? Claro. Então, assim, eu acho que o primeiro a gente tem que avaliar, né? Entender quais são os prejuízos dessa criança. Então, assim, dentro da terapia ocupacional, já falei que tem a integração, né? Então, assim, geralmente a gente vê muitas crianças com seletividade alimentar ou uma dificuldade alimentar e que os prejuízos vêm das questões sensoriais. Então, assim, às vezes tem uma defensividade tátil, ou às vezes é um problema de praxis, da mastigação. Então, assim, a gente tem que entender o que e para conseguir trabalhar em cima disso. Tem crianças que têm muita sensibilidade na cavidade oral, né? E como que vocês trabalham? Dá para dar uma... Então, na verdade, assim, por exemplo, dentro da defensividade tátil, que é um dos diagnósticos ali dentro da integração sensorial, que hoje é hiperresponsividade tátil também, são as nomenclaturas, né? Mas a gente vai trabalhar com estímulos inibitórios, para conseguir que essa criança vá melhorando ali dentro da alimentação, mas é com estímulos inibitórios. E melhora, hein, gente? Melhora muito, então vamos ficar atentos aos prejuízos que essas crianças estão tendo. Quanto tempo, em média, seria o tratamento? Então, o tratamento depende muito, né? A gente depende de como essa criança vai evoluir, como que vai ser. Então, assim, é difícil a gente dar uma data para os pais e tudo mais, porque às vezes a gente até se surpreende. Eu acho que já vi em consultório também. Às vezes chega uma criança que você fala, acho que não vai evoluir tão bem. E de repente está super bem. Então, assim, depende muito de como essa criança vai... Como vai ser ali o tratamento, né? Sim. Uma nova questão. O meu filho precisa de uma TO com integração sensorial de Aires. Qual é a diferença? Explica um pouquinho melhor sobre isso. Tá. Então, assim, é uma abordagem. Dentro da terapia ocupacional, a gente tem a abordagem de integração sensorial. E é isso, a gente vai trabalhar com os sentidos e a disfunção que se tem ali, né? Dentro dos sentidos, que são problemas de processamento dessa sensação. Então, é uma abordagem. Então, assim, a gente se especializa, a gente estuda sobre isso e é um outro tipo de tratamento, né? A gente usa determinados equipamentos, então é super legal. E melhora muito, né? Tem muita criança que vocês podem perceber que está num lugar com sons muito altos e tampa os ouvidos, outras não gostam do toque, algumas são fissuradas por luzes. Então, todas essas sensações podem estar alteradas numa criança atípica, né? E assim, meu filho é autista nível 1, ele vai precisar de terapia ocupacional? Então, a gente precisa avaliar. É sempre assim, a gente precisa avaliar para entender se essa criança tem prejuízos nas ocupações. Não é porque ele é nível 1 que ele não vai precisar. Exato. Porque muitas vezes a família, não, ele é nível 1, então a gente não precisa. Não, a gente precisa avaliar para entender se tem prejuízos ou não. É sempre em cima dos prejuízos. Sim. E às vezes uma criança nível 1 tem muito prejuízo. Sim, sim. Pode ter. Às vezes o diagnóstico é até feito muito baseado nesses prejuízos. Sim, nos prejuízos. E assim, é uma criança que pode vir mais tardia pra gente. Então, assim, isso, que é mais difícil de fazer o diagnóstico, né? Ô, Laura, e você atende apenas autistas? Não, a gente atende... é isso, né? Tudo que tem prejuízo a gente atende. Então, assim, tem outras crianças com outros diagnósticos, né? E atendo também crianças que têm apenas uma disfunção de integração sensorial.
que tem só um DIS, né, que é disfunção de integração sensorial, ou um TPS, né, transtorno do processamento sensorial. Sim. Então, abrange aí tanto crianças típicas quanto crianças atípicas. Isso. Agora, uma nova questão. Meu bebê tem apresentado atrasos no desenvolvimento e o médico encaminhou para TO, físio, fono, mas acho ele pequeno para tantos tratamentos. Será que precisa de tudo isso mesmo? Eu acho que sim. É isso. Precisamos avaliar, mas se encaminhou, a gente realmente precisa. E eu entendo, crianças pequenas, assim, é difícil, né, conciliar com a rotina e tudo mais, mas tem que ir atrás, porque a gente vê o quanto essas crianças ganham depois que começam o tratamento. E assim, quanto mais cedo chega, mais vai se ganhar, os prejuízos diminuem, sabe? Então, assim, é ótimo. Bom, então agora a gente vai dar uma pausa, vamos fazer o nosso intervalo comercial e vamos voltar aqui porque o papo tá muito legal. Avisem aí os seus amigos para assistir o programa. Seu melhor amigo merece o melhor cuidado, não é mesmo? Na Clínica Veterinária Dr. Pet, nós entendemos isso. Aqui a saúde do seu pet é nossa prioridade, com consultas, cirurgias, vacinas, Uberdog e um atendimento completo. E para a felicidade dele, oferecemos um spa completo, banho relaxante, dose higiênica ou personalizada por raça, deixando ele lindo e cheiroso. Cuidamos da saúde e da beleza com todo o carinho que ele merece. Vem pra Clínica Veterinária Dr. Pet, onde seu pet é tratado com amor. Pinheirinho Supermercados, tradição e confiança. As melhores ofertas você encontra aqui. De segunda a quarta, Hortifruti Pinheirinho Supermercados. Frutas e legumes com qualidade em primeiro lugar. De quinta a domingo, ofertas especiais do final de semana. Açougue qualidade premium, padaria e rotisserie. Completo pra você. Restaurante Pinheirinho. Todos os dias das 11 às 14 horas. Compre online www.pinheirinhoonline.com.br. Acompanhe nossas redes sociais, @Pinheirinho Supermercados e aproveite nossas ofertas. Então, voltando aqui com a terapeuta ocupacional, Laura, aqui da cidade de Mococa, que está esclarecendo muitas dúvidas minhas e do pessoal que mandou as perguntas pelas redes sociais. Bom, Laura, a terapia ocupacional trabalha só com crianças? Não. Então, assim, pensando nos prejuízos, né, a gente entende que, assim, todas as idades podem ter prejuízos. Como eu falei no começo, a gente trabalha tanto com reabilitação quanto com habilitação. Então, assim, geralmente com as crianças a gente vai trabalhar com habilitação, porque elas ainda não têm... Vai aprender alguma coisa. Mas a gente trabalha com reabilitação também. Então, assim, tem adultos, tem idosos, então a gente passa por todo... Adultos que perderam algumas habilidades, exato, vai reabilitar esse paciente. Sim. Muito interessante, né, gente? E como você tinha dito, quantos anos mesmo são para a formação da TO? Eu fiz 4 anos. Sim. Hoje a faculdade que eu me formei são 5. Sim. Então, assim, muda bastante. Entendi. Alguns lugares. Mas eu acho que a maioria tá 5 agora, integral. Sim. E em questão da área da terapia ocupacional, ela é classificada como área de humanas ou das biológicas? Como que é? Então, depende muito da faculdade que a gente faz. Então, dependendo, né? Algumas faculdades a TO é como humanas, algumas são biológicas. A minha era biológicas. Que a gente, a UFTM era uma faculdade só de medicina e enfermagem, e aí depois acabou com a expansão das faculdades, aí abriu novos cursos. Sim. Bom, aí tem uma questão que a gente já comentou sobre isso. Nos atendimentos, a terapeuta ocupacional só brinca? A gente já falou um pouquinho, mas pode complementar, Laura. Então, é através das brincadeiras que a gente vai conseguir que a criança ali se desenvolva e que ela tenha interesse, né? Eu acho que isso, a gente precisa da motivação intrínseca dessa criança. Porque sem motivação, imagina uma coisa, ela vai só sentar e fazer uma atividade, sabe? Tem que ter sentido para ela, né? E qual que é a ocupação da criança? Sim. É o brincar. É brincar. Então... É uma terapia da ocupação, sim, né? Terapia ocupacional, do que é a ocupação da criança. E o que é a ocupação dela? É brincar, né? É brincar, a gente trabalha, a criança brinca. Isso. E assim, a gente tem que lembrar
que a criança, típica ou não, ela continua sendo criança, né, gente? Então ela precisa ter prazer naquilo que ela está recebendo, ela precisa brincar. Ela é uma criança, como outra qualquer, com alguns prejuízos que estão sendo ali trabalhados, mas tudo tem que ser muito leve, né? Então, para quem questiona que a terapia é chata, é maçante, é cansativo, não é bem assim. Eu acho que a gente tem que abrir a nossa mente, conhecer, né, para a gente ver que realmente é uma coisa leve, né? Bom, essa próxima pergunta também você já respondeu, se só a criança com algum diagnóstico precisa da terapia ocupacional. Não né? precisa. A gente precisa ter prejuízos ali nas ocupações. Então, independente do diagnóstico, tem um prejuízo, tem que ser tratado. Tem que ser tratado. E assim, qual seria a relação do autismo com a disfunção de integração sensorial? Então, assim, hoje a gente sabe, né, que está entre 45% e 96% mais ou menos a prevalência da disfunção de integração sensorial com o autismo. Então, assim, essas crianças, a maioria tem prejuízos ali no sensorial. Então, assim, a prevalência é alta, né? Então, a gente tem que ficar de olho nessas crianças. Porque o autismo é um transtorno do desenvolvimento neurológico. Então, se não está desenvolvendo, essas áreas que vão regular as sensações também estão desenvolvendo de uma forma diferente, né? Então ela caminha meio que junto, né? E até no DSM-5, né? Agora está até descrito, né? Da hipo e isso é um critério diagnóstico que a gente encontra no DSM-5, que é o nosso manual, né, dos transtornos. Então lá está escrito um dos critérios diagnósticos, faz parte do diagnóstico uma disfunção sensorial, ou uma hiporreatividade ou uma hiperreatividade. Então é muito comum também as crianças não sentirem dor, né? Não sentirem calor ou não sentirem frio, né? E isso também tem que ser trabalhado, né? Quais, assim, atualmente, os principais casos que você atende no seu consultório? Hoje tem autismo, eu acho que é o principal, assim, e que tem causado mais prejuízos, né? Eu acho que é isso, né? A gente ampliou ali os critérios diagnósticos e que bom, né? Que essas famílias conseguem ir atrás, conseguem tratamento, conseguem melhor. Então, assim, hoje o principal é o TEA ali dentro do consultório. E uma outra pergunta, as crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, elas também podem ter a disfunção sensorial? Também podem ter. O número, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas o número também é alto, assim, de crianças que têm a disfunção de integração sensorial, que têm o déficit de atenção. Então, gente, apesar de ser um critério diagnóstico do autismo, né, a hiper ou a hiporreatividade, existem outros transtornos que também tem. Então, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é muito comum da gente achar também alguma disfunção sensorial, alguma alteração nas sensações dessas crianças ou adultos, né? Então, gente, não é só porque tem a disfunção sensorial que é autista. Sim. Pode ser um TDAH também. Sim, tem crianças, tem aparecido muito altas habilidades também. Isso, altas habilidades, né? Que são crianças que têm altas habilidades, né? Lógico, e elas podem estar associadas ao autismo ou TDAH ou não, elas terem só altas habilidades. E elas também têm um prejuízo aí, uma alteração no processamento sensorial, que é o processamento das sensações. E Laura, o que você indica assim, para uma mãe que está com medo de um diagnóstico, ela percebeu um prejuízo, ela está esperando, o que você falaria para essa mãe? Eu acho que assim, o principal é não esperar, é procurar um profissional, ir atrás, correr atrás e eu acho que assim, né, a gente tem tantos profissionais, eu acho que é se identificar com algum, sabe? E assim, pegar encaminhamentos e correr atrás. Eu acho que a gente tem muita gente aí que dá para dar suporte, que dá para,
sabe, é conversar e tentar abrir essa cabeça, tentar conseguir melhora, porque quanto mais cedo chega, mais cedo são menos prejuízos e as melhoras vêm, sabe? E uma última questão assim que eu quero te fazer. Durante o processo do tratamento, essa família, ela tem algum papel em replicar isso em casa? Em fazer o que você está fazendo ali na terapia? Ela faz parte do tratamento, a família participar desse processo? Com certeza, assim, eu acho que a família ali não é um coadjuvante, né? Ela ali, tem que estar participativa ali dentro do processo. Senão, eu falo muito para as famílias, eu não faço nada sozinho. Ali, às vezes, é 1 hora, 45 minutos que a criança está comigo na semana. Então, assim, eu preciso que reproduza em casa, senão a gente não tem sucesso. Até dentro da avaliação, eu aplico questionários e tal. Então, no relatório, eu coloco o que a família precisa estimular em casa. E, assim, a gente senta, ao máximo, tenta esmiuçar tudo que precisa ser feito, sabe? O quanto eles precisam estimular. Então, assim, senão a gente não consegue nada. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Não adianta você receber um diagnóstico, você ver um prejuízo, procurar um profissional e cruzar os braços, né? Então, a família eu sei que é difícil para todo mundo trabalha, todo mundo está cansado, nós também temos outros afazeres, mas como pais, como familiares, vocês têm que participar desse processo. Né? Como a Laura disse, ela está 45 minutos por semana, vocês estão a semana toda. Então, às vezes, a gente tem que se organizar no nosso dia e tirar um tempinho para aplicar. Não adianta nada o terapeuta fazer uma coisa e a família chegar em casa e fazer de outra forma. Vai anular, né? E os ganhos depois são conjuntos. Eu sempre falo, ganho alguma... Nossa, parabéns, sabe? Vocês estão aí, vocês estão juntos. Isso. Então tá ótimo. Laura, você quer falar mais alguma coisa pra gente? Nós vamos encerrando o nosso bate-papo, que foi muito legal. Eu só tenho a agradecer. Obrigada pelo convite. Estamos aí. Se precisar de algo, Nós sempre precisamos, né, gente? Estamos sempre precisando de algo que as nossas crianças atípicas, neurodivergentes, estão sempre em busca de melhorias, e a Laura é uma pessoa muito competente e eu acho que a gente pode contar com ela. Então, mais uma vez agradeço vocês. Esse programa também ficará no YouTube, vocês podem acessar e passem para os seus amigos, para os seus conhecidos, para aquelas mães que estão com dificuldade, podem chegar até nós através das redes sociais, que estaremos aqui para ajudar vocês.